Bem-vindos à Casa do Medo, onde os mistérios e terrores mais profundos ganham vida. Antes de começarmos, não se esqueça de seguir o canal, compartilhar e deixar o seu like. Hoje, vamos contar a história do encontro de Kelly Hopkinsville, onde uma família rural enfrentou algo além da compreensão humana. Prepare-se para uma noite de puro terror. Apague as luzes, feche as cortinas e segure firme. A Casa do Medo apresenta o encontro de Kelly Hopkinsville. A família Sutton vivia em uma fazenda isolada na região rural de Kelly Hopkinsville, Kentucky. Naquela noite, eles estavam acompanhados de um amigo, Billy Ray Taylor, que estava visitando a família. Era uma noite comum, até que algo extraordinário aconteceu. Por volta das 19 horas, Billy Ray saiu para buscar água do poço. Enquanto estava fora, ele viu algo que jamais esqueceria. Um objeto brilhante e metálico cruzando o céu noturno. O objeto parecia estar em chamas, emitindo uma luz multicolorida enquanto descia e desaparecia atrás de uma colina próxima. Desesperado, Billy Ray correu de volta para a casa e contou à família o que tinha visto. No início, a família Sutton não acreditou em Billy Ray. Eles riram e acharam que ele estava brincando ou havia visto algo explicável, como um meteoro. No entanto, a seriedade no rosto de Billy Ray logo os fez reconsiderar. A tensão começou a crescer na pequena casa de fazenda. Pouco tempo depois, o cachorro da família começou a latir furiosamente. Algo estava incomodando o animal, que rapidamente se escondeu debaixo da casa, tremendo de medo. Foi então que os Sutton começaram a ouvir ruídos estranhos vindos do lado de fora. Ao olhar pela janela, a família viu algo que os deixou aterrorizados. Aproximando-se da casa, havia uma criatura pequena, com grandes olhos brilhantes, braços longos e finos e orelhas pontudas. A pele do ser parecia metálica, refletindo a pouca luz que havia naquela noite escura. Desesperados e com medo do desconhecido, os Sutton pegaram suas armas. Eles começaram a atirar nas criaturas que viam se aproximando da casa. Estranhamente, as balas pareciam ricochetear nos seres como se fossem feitos de metal ou protegidos por algum tipo de campo de força. Apesar do barulho dos tiros e da confusão, as criaturas não atacavam diretamente, mas pareciam brincar com a família, flutuando e aparecendo em diferentes pontos ao redor da casa. A situação continuou por várias horas. As criaturas, descritas como gremlins pelos Sutton, continuavam a aparecer e desaparecer, provocando um medo crescente na família. Eles se escondiam dentro de casa, tentando afastar os seres. As luzes foram apagadas e as cortinas fechadas, mas nada parecia afastar os visitantes indesejados. Finalmente, a família decidiu procurar ajuda. Contaram a outras pessoas o que tinha acontecido, e as reações foram diversas. Inicialmente houve ceticismo, mas a seriedade e o medo genuíno nos rostos dos Sutton fizeram com que o caso fosse levado a sério. O caso atraiu a atenção da mídia e de pesquisadores de OVNIs. Diversos investigadores visitaram a fazenda, incluindo ufólogos e céticos. Algumas teorias sugeriram que os Sutton poderiam ter visto corujas grandes, que, sob certas condições de iluminação, poderiam parecer criaturas estranhas. Outros acreditam que a família teve um encontro genuíno com seres extraterrestres. O incidente de Kelly Hopkinsville rapidamente se tornou famoso, aparecendo em jornais, revistas e programas de rádio. A história influenciou a cultura popular, inspirando filmes, programas de TV e até mesmo jogos. O caso é frequentemente citado em discussões sobre encontros com OVNIs e é considerado um dos eventos mais assustadores e intrigantes da história da ufologia. Embora muitos acreditem que a família Sutton realmente encontrou seres de outro mundo, alguns céticos sugerem explicações alternativas. As corujas das torres, que têm olhos grandes e brilhantes e são comuns na área,
foram apontadas como uma possível explicação. Outros sugerem que a combinação de medo, escuridão e a imaginação humana pode ter levado a uma interpretação errônea dos eventos. O encontro de Kelly Hopkinsville continua a ser um mistério. A verdade por trás do que aconteceu naquela noite permanece incerta, mas a história da família Sutton deixou uma marca indelével na história dos encontros com OVNIs. Seja qual for a explicação, o relato continua a fascinar e assustar aqueles que o ouvem, lembrando-nos de que o universo ainda guarda muitos segredos por desvendar. E assim termina a história do encontro de Kelly Hopkinsville, um dos casos mais intrigantes e assustadores da história dos encontros com o desconhecido. Lembre-se, esta não é apenas uma história de terror. É um relato real, documentado e discutido por muitos. Se você quiser saber mais sobre esse caso, faça sua própria pesquisa na internet. Você encontrará muitos detalhes e teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite em 1955. Hoje, vamos mergulhar em um relato assustador que ultrapassa as fronteiras do conhecido. Prepare-se para ouvir a história de Kelly Cahill, uma mulher que teve um encontro aterrorizante e inesquecível com o desconhecido. Em uma noite de agosto de 1993, enquanto dirigia por uma estrada rural na Austrália, Kelly foi confrontada por uma luz brilhante e uma nave alienígena que desafiou sua compreensão da realidade. Este relato é uma experiência real e perturbadora, documentada e discutida em profundidade. Apague as luzes, feche as cortinas e segure firme. A Casa do Medo apresenta o encontro de Kelly Cahill. Em 18 de agosto de 1993, Kelly Cahill, uma residente de Victoria, Austrália, teve um encontro extraordinário e perturbador com o desconhecido. Naquela noite, enquanto dirigia para casa após uma visita a amigos, Cahill passou por um momento que mudaria sua vida para sempre. Kelly estava dirigindo por uma estrada rural quando notou uma luz brilhante no céu, que parecia se aproximar rapidamente. Ao se aproximar de uma área deserta, a luz tornou-se muito mais intensa e assumiu a forma de uma nave ovalada que pairava sobre a estrada à frente. A nave tinha uma estrutura metálica e emitia uma luz azulada que iluminava o ambiente ao redor. De repente, a nave desceu em um campo próximo e se aproximou do carro de Cahill, forçando-a a parar. Ela tentou reagir, mas o medo paralisante a dominou. Foi então que Cahill percebeu a presença de 3 seres próximos à nave. Eles eram descritos como tendo uma aparência incomum: altos, com pele de cor azulada e olhos grandes e profundos. Seus corpos eram cobertos com uma espécie de traje ou pele que parecia refletir a luz da nave. Os seres se aproximaram de Kelly e de seu carro de forma calma, mas assustadora. Ela relatou ter sido envolvida por uma sensação de desorientação e uma sensação de que estava fora de controle. Em um momento de pânico, ela viu os seres se aproximarem mais e sentiu uma estranha sensação de vácuo ou de estar sendo puxada para dentro da nave. O que aconteceu a seguir é ainda mais desconcertante. Kelly relatou ter perdido a consciência. Quando acordou, estava de volta ao seu carro, mas com a sensação de que algo terrível havia ocorrido. Ao sair do carro, ela percebeu que havia passado cerca de 45 minutos sem saber como isso havia acontecido. Além disso, encontrou marcas estranhas em seu corpo que não eram explicáveis. Kelly foi imediatamente à polícia para relatar o incidente. As autoridades ficaram intrigadas e começaram uma investigação, mas não encontraram evidências conclusivas. No entanto, a descrição detalhada que Kelly forneceu sobre a nave e os seres foi consistente e detalhada. O caso de Kelly Cahill é notável não apenas por seu conteúdo assustador, mas também pela sensação de que houve um contato físico e psicológico profundo com seres de outro mundo.
A experiência de Cahill foi documentada em várias entrevistas e é frequentemente citada em discussões sobre encontros com OVNIs. A história de Kelly Cahill continua a intrigar pesquisadores e entusiastas de OVNIs, e seu relato é frequentemente estudado no contexto de abduções e encontros com extraterrestres. O caso de Travis Walton, 1975. Em 5 de novembro de 1975, Travis Walton, um madeireiro de 22 anos, estava trabalhando em uma área florestal no Arizona com sua equipe. Eles estavam envolvidos em uma operação de desmatamento na região montanhosa ao norte de Snowflake. Por volta das 18h15, enquanto os trabalhadores estavam prestes a terminar o dia, eles avistaram um objeto voador não identificado no céu. Walton, curioso e fascinado, decidiu se aproximar da estranha aeronave. O objeto parecia um disco metálico com cerca de 6 metros de diâmetro e estava pairando a poucos metros do chão. A nave tinha uma superfície brilhante e estava envolta por uma luz intensa, com uma aura azulada que iluminava a floresta ao redor. Aproximando-se mais, Walton se aproximou do objeto. Quando ele estava a poucos metros da nave, uma intensa luz azulada emanou do disco e o atingiu, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Seus colegas de trabalho, que estavam observando a cena, entraram em pânico e fugiram do local, acreditando que Walton estava morto ou gravemente ferido. A equipe de Walton procurou ajuda imediatamente e relatou o incidente às autoridades. A notícia de que Walton estava desaparecido e que seus colegas de trabalho estavam envolvidos em um possível crime gerou uma grande mobilização policial. No entanto, não houve evidências concretas e as buscas não encontraram sinais de Walton. 5 dias depois, no dia 10 de novembro de 1975, Walton reapareceu na beira da estrada em um estado de confusão e exaustão. Ele foi encontrado por um grupo de policiais e levado ao hospital, onde foi examinado. Walton relatou uma experiência que desafiava toda a compreensão convencional. Ele havia sido abduzido por seres extraterrestres. Walton descreveu ter acordado a bordo de uma nave espacial com um interior metálico e iluminado por luzes fluorescentes. Ele viu 3 seres humanoides, com pele de cor azulada, olhos grandes e escuros e figuras esqueléticas. Os seres estavam vestidos com trajes que se assemelhavam a roupas de trabalho futuristas. Durante o que parecia ser um exame, Walton relatou que os seres não falaram, mas se comunicaram telepaticamente. Ele foi deitado em uma mesa e, apesar do medo e da confusão, sentiu que não estava em perigo iminente. Depois de algum tempo, Walton foi levado de volta ao local onde havia sido abduzido e deixou a nave. Ele então teve uma sensação de desorientação e foi deixado à beira da estrada. O relato de Walton gerou um intenso interesse público e acadêmico. Ele passou por vários testes de polígrafo e exames psiquiátricos para verificar a veracidade de sua história. Os resultados desses testes foram, em sua maioria, favoráveis a Walton, embora o caso permanecesse controverso e sujeito a debates. O caso de Travis Walton é frequentemente citado como um dos mais detalhados e credíveis relatos de abdução alienígena, especialmente devido ao desaparecimento prolongado e ao retorno com detalhes vívidos sobre a nave e os seres. O incidente também foi adaptado para o filme Fire in the Sky, em 1993, que dramatiza os eventos com base no relato de Walton. A história de Travis Walton continua a fascinar e intrigar pesquisadores, entusiastas de OVNIs e o público em geral, mantendo-se como um dos casos mais notáveis na ufologia moderna. Caso de Colares, 1977. Em 1977, na cidade de Colares, no Pará, luzes estranhas e objetos no céu começaram a brilhar. Moradores testemunharam esferas luminosas e ataques, com relatos de queimaduras e sintomas quase inacreditáveis. Náuseas, paralisia e perda de consciência, o medo e o pânico
tomaram conta da região com intensidade. Diante do pânico crescente, a Força Aérea Brasileira atuou, lançando a Operação Prato para investigar o que se passou. Militares patrulharam a área, coletaram depoimentos e imagens, mas muitos dos registros foram mantidos em segredo, sem exibições. As investigações revelaram poucos detalhes conclusivos, deixando o caso envolto em mistério, com poucos dados definitivos. Por meses, as luzes causaram medo e inquietação, com avistamentos frequentes e um clima de aflição. Os moradores viveram um verdadeiro pesadelo, enquanto tentavam entender o fenômeno sem um desfecho claro. O caso gerou debates e muitas especulações, mas as respostas permanentes ficaram em suspensão. Em 1997, parte dos documentos foi finalmente liberada, reacendendo debates e uma nova onda de curiosidade revelada. O caso de Colares continua sendo um marco intrigante. Na ufologia brasileira, é um evento marcante e fascinante. Um exemplo de como o desconhecido pode desafiar a razão e alimentar o mistério com uma aura de imaginação. Obrigado por assistir à Casa do Medo. Não se esqueça de seguir o canal, compartilhar e deixar o seu like. Até a próxima história aterrorizante. Durma bem, se puder.